Arqueólogos afirmam terem descoberto ruínas de Sodoma e Gomorra. Após 10 anos de pesquisa, equipe comemora achado. Uma equipe de arqueólogos liderada pelo professor Steve Collins, da Universidade Southwest Trinity, Estados Unidos, passou 10 anos com um projeto de estudos e escavações. Finalmente encontraram o que estavam procurando: as ruínas das antigas cidades de Sodoma e Gomorra. Segundo a Bíblia, elas foram destruídas por uma intervenção direta de Deus. Collins e sua equipe desenvolvem seu projeto de escavação em Tal el-Haman, ao sul de Israel. Segundo publicaram em artigo na revista popular Archaeology, descobriram a localização de Sodoma, que eles chamam de Mina de Ouro. O local mencionado em Gênesis era uma cidade-estado que dominava a região do sul do Vale do Jordão. Pouco se conhece dela, além do que diz a tradição judaica. A equipe de arqueólogos desenterrou várias estruturas monumentais, antigas, e artefatos que estão revelando muito sobre a região durante a Idade de Bronze, disse Collins. Desde 2005 ele mantém os trabalhos, mas somente agora encontraram indícios concretos de que esse pode ter sido o local da cidade, pois estão cruzando referências com ruínas de outras cidades antigas próximas. O Tal el-Haman parece satisfazer o critério sobre Sodoma exigido, disse ele. Ele acredita ser uma questão de tempo até comprovar que na mesma região encontrará Gomorra. Eles disponibilizaram diversas fotos no site do projeto. Contudo, para essa descoberta ser reconhecida, precisa que passe pelo crivo da Autoridade de Antiguidades de Israel. No Antigo Testamento são mencionadas os reinos de Sodoma e Gomorra e outras 3 conhecidas como as cidades da planície. Elas ficavam na região sul da terra de Canaã. Também existe menção a elas no Alcorão e livros apócrifos judaicos, com informação do site Christian Today. Queridos irmãos, uma notícia que vem aí para confirmar, não que precise de confirmação, porque nós cremos realmente na inspiração da palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, e essa notícia dos arqueólogos que estão descobrindo as ruínas de Sodoma e Gomorra, estão pesquisando, estudando, escavando, vem para nos alertar, vem para alertar essa geração materialista, pecaminosa, egoísta, que só pensa em prosperidade, que só pensa em sexo, em luxúria, em entretenimento, em satisfação pessoal, em prazer, em comer, em beber, em casar, em dar-se em casamento, em comercializar, em capitalismo, né? Essa notícia vem como alerta para nós, porque Sodoma e Gomorra vivia nesse espírito pecaminoso, nesse espírito de casar, dar-se em casamento, comprar, edificar e tantas coisas. Pensavam somente no aqui e agora, nas coisas materiais, e pecavam contra o Eterno, desobedeciam ao Senhor, destruíam seus corpos através da feitiçaria, do homicídio, da prostituição e de todo tipo de perversidade e imoralidade que possamos imaginar. Então essa notícia vem para nos alertar, como disse Jesus, que antes do seu regresso até a terra, a geração será como a de Sodoma e Gomorra. A nossa geração é parecida com a geração de Sodoma e Gomorra, com a geração de Noé. Mas você pode dizer, mas tem um monte de crente, milhões de evangélicos no Brasil e no mundo. Só que desses milhões que existem, a grande maioria vive um falso evangelho, está enganado, está no engano, serve um Deus fabricado pelos falsos profetas, e não o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Servem a um Jesus tipo Papai Noel, que só dá presentes, bênçãos, maravilhas, prosperidade, e não o Jesus bíblico da palavra de Deus, revelado na Escritura. Então, vivemos na geração de Sodoma e Gomorra.
E a tendência é daqui para frente piorar cada vez mais. Cada vez mais. E a palavra, ela está sendo confirmada. Ela está sendo cumprida. E essa notícia nos mostra isso. Nos mostra a veracidade da Bíblia. Para os ateus aí que têm fé que Deus não existe, né? Enquanto os crentes têm fé que Deus existe, os ateus têm fé na não existência de Deus, né? De divindade. Para eles, todo esse mundo que vivemos é uma obra do acaso, é uma obra, é um acidente do cosmos, do universo, né? É um acidente, né? O relógio que eles usam, o carro que eles andam, os aviões que eles andam, os livros que eles leem, os sapatos que eles vestem, foi tudo uma obra do acidente, né? Foi tudo um acidente, foi tudo uma evolução. Ninguém criou o relógio, ninguém criou o celular, o computador, ninguém escreveu um livro, não teve nenhuma editora que editou o livro, ninguém fez o carro, montou o motor, o avião, veio tudo uma obra do acaso, né? Então, a filosofia ateísta é uma filosofia ridícula. Se eu fosse ateu, eu preferia me matar, porque se Deus não existe, se o mundo é uma obra do acaso, se a vida que acontece aqui na Terra, tudo acaba aqui mesmo, então não existe bem e mal, não existe certo e errado, tudo é relativo, tudo é relativo. Não haverá punição, não haverá céu, não haverá inferno. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo se passa nessa Terra, não tem motivo para mim fazer as coisas certas ou erradas, tudo é relativo. Então a filosofia ateísta é uma filosofia ridícula, só para pessoas que realmente estão cegadas pelo diabo, né? Porque o maior triunfo do diabo é passar desapercebido na história, é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe, nem tampouco que Deus exista. Então, esse é o maior triunfo que ele tem na história. É permanecer nos bastidores, permanecer ali, escondido, e as pessoas achando que vivem por si mesmas. Que Deus abra nossos olhos, abra os olhos dos ateus, enquanto é tempo, porque a palavra vai se cumprir. E depois da morte não haverá ateu. Depois da morte não haverá ateus. Então, vamos buscar o Senhor com toda a nossa força. Deus abençoe os irmãos.